Aqui no Pacaembu, foi a única vez que eu apanhei num campo de futebol. O Pelé pegou uma bola, ali na altura da meia-direita, enfiou um canhão, o goleiro do Corinthians era o Heitor, no ângulo do Heitor. O Heitor voou, se esticou toda, veio. Eu levantei e bati palma. Pra quê? Não me dei conta que os corintianos que estavam perto de mim acharam que eu era um santista disfarçado. Tive que sair. E saí levando cascudo. E eu vi jogos no Pacaembu com gente sentada em cima da cabeça da estátua do Davi. O Pacaembu foi o local onde eu descobri que Deus não existia. E eu, invariavelmente, quando eu jogava Corinthians e Santos no domingo, pedia, oh Deus, não custa fazer o Corinthians ganhar uma vez do Santos. E não ganhava. Aí um belo domingo aqui, que o Santos ganhou mais uma vez do Corinthians, com o Pelé expulso, o Corinthians perdeu um pênalti no fim do jogo, eu resolvi que Deus não existia. Eu quero saber, eu não acredito mais nessa história de Deus, por causa do futebol. Eu sou incapaz de contar a história da minha vida sem que o Pacaembu participe vivamente disso. Porque o Pacaembu é um lugar onde a história brota do gramado, brota desses bancos, brota desse concreto. O homem que comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo da Suécia em 1958. Em homenagem a Paulo Machado de Carvalho, botaram o nome dele no estádio do Pacaembu. E permanece esse nome desde 1961. Parabéns, viu? Pacaembu também já teve muita festa, já teve rock, já teve sertanejo, já teve shows internacionais, encontros religiosos. Até os 80 anos da imigração japonesa no Brasil foram comemorados aqui no Pacaembu. Ele foi inaugurado por Getúlio Vargas em 1940. Depois de alguns anos, Getúlio quer se aproximar dos trabalhadores. Liberta então 5 comunistas. Nesse primeiro grupo, Luiz Carlos Prestes é um dos libertados. Então, é feito um grande comício aqui no Pacaembu, lotado a multidão de trabalhadores para homenagear Luiz Carlos Prestes. Quem vem aqui, inclusive, declamar os poemas para Prestes é o escritor chileno e número 35 aqui no Pacaembu. Nesta casa morou uma das maiores personalidades da história cultural do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, um livro que ele lança em 1936, analisando e discutindo a sociedade brasileira e o homem brasileiro, que nasce justamente da contribuição de 3 raças, né? Branco, índio e negro. Aqui foram plantadas algumas árvores que representam as raízes do Brasil, entre elas o pau-brasil. E não por acaso, essa praça fica em frente aqui, ó, a casa da família de Sérgio Buarque de Holanda, que além do filho Chico, teve Miúcha, Ana. Outro parente importante na família é esse aqui, Aurélio Buarque de Holanda, que você deve consultar todos os dias, né? Aliás, você pode aproveitar o dicionário Aurélio e ver exatamente o que significa a palavra cordial. Que tal? Denner. Denner centralizava aqui toda uma elite intelectual, financeira. Aqui nós temos uma foto antológica do Denner. Que essa palavra, o luxo, foi ele que criou esse bordão. É um luxo, que depois foi tão repetido, né? O Denner e o Clodovil estão juntos, porque raramente eles foram vistos juntos, porque tinha uma certa rivalidade. Esse vestido eu acho importante mostrar, porque tem esse bordado maravilhoso, feito à mão, né, bordado de borboletas, porque não faz muito tempo o Gianni Versace fez um vestido que era muito parecido com esse aqui, né? Casa que vocês viram hoje, filmada aqui. A casa de 1970, na época do Denner, com a decoração dele, e inclusive com o retrato, o famoso retrato dele que está aqui, que está na parede da casa. Essa feira de sábado é a melhor feira de São Paulo. A gente conversa muito, brinca muito. Tudo que você quiser se encontra aqui na feira do Pacaembu. Só mudou um pouco a freguesia, né? Os poderes aquisitivos mudou muito. É mais tradicional. Eu atendi a Rita Lee, Regina Casé, o Jô Soares. É o carinho, o apego que tem com as pessoas. O senhor está aqui há 40 anos? Mais um pouco. E o que mudou nesse tempo todo? Nada. A FAAP quer construir aqui uns prédios. A FAAP quer construir os prédios? Os prédios. E vocês não querem? Não queremos, porque não vai estragar o bairro. Entre a natureza e o concreto, quem será que vai levar melhor aqui no Pacaembu, hein? Que cara tinha esse Pacaembu? Havia aqui uma mina de água, um pequeno lamaçal, um pequeno laguinho, que os alunos das faculdades de engenharia, um dos trotes era enfiar os nossos alunos dentro desse lamaçal. A Praça Buim, por exemplo, que todo mundo conhece,
Era uma praça com algumas árvores e algumas casas, quase que uma quietude total, todos os dias. O bairro cresceu muito, não apenas na Praça Boêmia, como em todos os seus arredores, em função da FAAP. A gente percebe que de um lado da rua você tem ainda uma outra casa de um andar ou 2 andares, e do outro lado um prédio. As pessoas que estão no bairro, elas querem preservar uma calma, uma quietude dos 100 anos atrás. Vamos seguir, carregando as lembranças do Pacaembu. E você? O que já tem na sua memória sobre o Pacaembu? Hein? Eu quero passar limpo com vocês uma história que envolve essa quadra de tênis. Maria Esther Bueno foi a maior tenista, a maior campeã de tênis da história brasileira. Ela jogou muitas vezes aqui no Pacaembu. Olha, para você ter uma ideia, ela começou a carreira aos 11 anos de idade, quando já disputou o campeonato. Só entre 1957 e 67, ela foi campeã 170 vezes. Maria Esther Bueno chegou a jogar 10 horas seguidas. E até o Papa Pio XII era fã dela. Tem aqui no Pacaembu uma estátua em homenagem a ela. Bela sacada. Sobrevoando o Pacaembu, nós descobrimos casas incríveis como esta aqui, ó. Veja só, projetada pelo arquiteto João Batista Villanova Artigas. Ele, junto com outros professores, fundou a escola, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Artigas seria expulso do Brasil em 1969, em plena ditadura militar, mas voltaria ao nosso país e projetaria o estádio do Morumbi. A gente sente um certo envelhecimento do bairro. E hoje essa convivência dos jovens com as pessoas mais antigas cria um clima de renovação e de revitalização para qualquer área. Eu acho que uma parte desse vigor que existe no Pacaembu é também como subproduto de uma série de escolas que faz com que os jovens e as crianças circulem aqui com uma grande frequência. De vida, né, meu? É uma coisa que você se identifica. Já vem pelo meu pai, pela minha família. O melhor defeito que um homem pode ter é esse aí. Nossa, demais, assim, dá pra explicar. Quando Mário de Andrade vem a ser o secretário de Cultura, ele vai ao governo do estado e pede para que ele devolva para o município a área. E aí ele começa a fazer o estádio do Pacaembu. O Pacaembu foi feito pelo Escritório de Arquitetura do Vilares. Em 82 o bairro é tombado. De repente você vê que o lugar onde você mora faz parte da história do país onde você está. Todo mundo estava de olho no Pacaembu. Se você vê o Pacaembu cheio, é uma coisa. O Mário torcida ensurdecedor. O gol mais bonito que eu tive a oportunidade de fazer, gol de cabeça, foi no Pacaembu. Eu senti o Pacaembu todo girar. Ele me disse assim: Mário, eu não esqueço nunca aquele gol que eu tomei, porque eu nunca tomei um gol de fora da área, de cabeça. E eu falei: mas o que pode ter certeza que nunca mais eu vou fazer também outro gol assim. Pacaembu era muito simpático, porque não é que fosse não era classe média propriamente, mas era um bairro menos metido, né? O Pacaembu foi o primeiro estádio, digamos, formal, um pouco vindo do fascismo italiano, né? Mas um estádio com aquela formalidade. Acho que no Brasil não houve nenhum outro antes do Pacaembu, com aquela monumentalidade. A primeira casa que eu fiz lá, que foi a casa do Cunha Lima, e eu ganhei o meu primeiro grande prêmio internacional de arquitetura com ela. Primeiro jogador e agora diretor do Pacaembu. Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios para você administrar isso tudo? Bom, primeiro é o gramado. O jogador vem aqui, um reclama que a grama está mais alta, outro reclama que a grama está baixa. De tanto jogador pisar no gramado, ele fica com solo duro. Então você tem que se descompactar. Tá vindo aí um museu, não é? Isso, o Museu do Futebol, né? Talvez não seja só o futebol, porque aqui também é De Joffre, lutou, Demar Ferreira da Silva correu. Então algum Miguel de Oliveira, né? Pessoas que a gente tem noção, que também participaram dessa história do Pacaembu e que por certo também deve estar nesse museu. No Brasil, pouco se lembra do passado. A gente passeando por aqui encontra a monja, que é a maior representante do budismo aqui em São Paulo. Para os que moram aqui, da gente não se esquecer que é a nossa casa. E a nossa casa aqui é bonita. Ela tem jardim, tem plantas, tem flores, tem silêncio e tem movimento. E tudo isso faz parte. Então, cuidar com carinho. E quem não conhece, seja bem-vindo. Ah! Terras alagadas! Ah, Pacaembu de tantas águas! Água que brota do chão, trazendo tantas histórias.